A Roberta Garcia, colega que nos prestigia hoje. Chega para cá, Roberta, seja muito bem-vinda aqui no nosso Giro de Notícias do Voz Trabalhadora. Uma honra, viu? Que bacana, Thiago. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando. Estou muito feliz pelo seu convite para a gente trocar figurinha, né? Porque o Brasil não para e, como você falou, essa semana foi cheia. Aliás, me conte uma semana morna no Brasil, existe? É verdade, é verdade. É verdade. De tédio a gente não morre, né? Não, o roteirista é bom, o nosso roteirista é muito bom. É verdade, é verdade. Agora, comecemos então, né, no organograma das coisas lá por segunda-feira. Papa Francisco morre na madrugada após a sua última aparição numa missa pascual, né? Tinha recebido ainda o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, e, enfim, aí nos deixou o Papa Francisco. Queria começar daí, Roberta, porque o que se desdobra a partir disso não é só aquela atenção mais afinada que se tem, né, na sintonia fina que nos pega a partir desses momentos com as entranhas do Vaticano, os rituais da Igreja Católica. Mais do que isso, vem aí um momento político, né, um momento em que o novo ocupante do cargo de São Pedro, ele direciona muito da visão ocidental sobre as pautas que de fato dizem respeito à nossa vida, né? E aí, é um conservador, é um reacionário, é um progressista, é um moderado? As casas de aposta já não deixam barato? Eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer agora, Roberta? Para que lado vai a Igreja Católica? Olha, Thiago, que pergunta difícil, porque a gente está falando de uma instituição, né? Uma instituição que é política também. Então, fica muito difícil a gente entender os próximos passos da Igreja, ao meu ver. A gente tem candidatos conservadores, a gente tem candidatos progressistas, eu estou torcendo para o finlandês, é óbvio, mas o que a gente tem que entender é que essa pessoa, ela está dentro de uma instituição que é muito dura, e por mais que o Papa Francisco tenha trabalhado muito, né, ele foi, talvez tenha sido o Papa mais progressista, que abraçou, né, grupos subrepresentados, grupos em que a Igreja nunca acolheu, mas a instituição ainda é muito dura. Então, a personificação dessa igreja no Papa Francisco, ela foi importante nessa questão da humanidade, dessa aproximação. Mas eu, honestamente, não vi grandes mudanças na instituição, apesar de que ele tenha colocado mais mulheres, apesar dessa aproximação com todas as pessoas e esse acolhimento humano, que é inerente, né, à fraternidade de Cristo para quem é cristão. Então, assim, para mim, juro, é uma caixinha de surpresas. Para quem assistiu o Conclave, vai entender o que eu estou falando, de fato, porque é político. Então, não é uma vontade, e não acredito muito que seja um olhar para os próximos capítulos da instituição igreja. Confesso para você que eu não vejo muito isso. Eu vejo uma manutenção de um poder e como é que esse poder vai ser assegurado. De que maneira? Através de quem? Eu penso mais por aí. Pois é, e eu confesso, ó, me abre uma caixa de ferramentas de curiosidade, porque afinal de contas, isso determina muito da narrativa, né, dos próximos tempos. Uma igreja que, com toda a sua maneira de representar as coisas, direciona o pensamento não só dos católicos. Me chamou a atenção, a partir da morte do Papa Francisco, que o diálogo interreligioso que ele operou ao longo do seu papado de 12 anos, ele acendeu, por exemplo, uma solidariedade de outros grupos religiosos e até ateus, mais até do que alguns cristãos, com relação à sua morte e preocupação com a igreja. Olha o tamanho do que é esse ofício, né, da Igreja Católica, Roberto. Concordo muito com você, ainda mais pensando na ascensão da extrema-direita pelo mundo, né? Então, assim, pensando muito nisso, tá aí mais um motivo que a gente precisa de alguém que seja conciliador, que consiga abraçar todo mundo, como o Papa Francisco fazia, né? Ele conseguia falar com pessoas de todas as religiões, de Putin a Trump, né? Enfim, assim, J.D. Vance, Milley vai no funeral. Ele realmente acolheu muitas pessoas. E eu acho que essa questão do ateu que você trouxe é muito importante, porque vai ao encontro do que eu comecei a falar, que é a personificação
na pessoa de Francisco, ela é muito maior do que a instituição católica, e por isso que ela abraça tanta gente. É muito menos a teoria da igreja e muito mais a fraternidade, ao amor, ao estender a mão a qualquer pessoa que precise. E aí você não precisa ser ateu. Você entende? Verdade. Verdade. Que espetáculo isso, né? Ao mesmo tempo que também permite expor, né, os falsos pertencimentos ideológicos do cristianismo. Eu pego o exemplo da vereadora aqui de Porto Alegre, do meu Rio Grande do Sul, a Mariana Lescano, vereadora do PL, que teve coragem, né, como cristã, muito provavelmente evangélica até, mas como cristã dizer que a morte do Papa era uma limpeza espiritual e não era à toa que morria num pós-Páscoa e por aí afora. Aí você vê que como diz o pastor Caio Fábio, né, o pastor Caio Fábio revela que em conversas com o pastor Edir Macedo, eles que foram próximos e hoje completamente antagônicos nas visões de mundo, né, o Caio Fábio dizia que o Edir tinha a seguinte definição, Roberto, Cristo atrapalha. Né? Cristo atrapalha projetos de mercadores de fé, Cristo atrapalha essas pessoas que precisam do capital político da religião, mas que não querem se comprometer com esse lugar, né, genuinamente solidário, empático e carinhoso, né? Que... Mas é estranho, né, Thiago? A gente está falando de cristãos evangélicos. Né? Não faz sentido esse discurso para quem é cristão. Né? Não faz sentido a divisão, a exclusão, Exatamente. Como acontece. E aí você vê que a igreja, de fato, é utilizada para atender os seus próprios interesses. Então, eu faço a leitura a partir do que me interessa e entrego aos meus fiéis. Né? Através da fé. Isso é manipulação, Tiago. Isso é uma manipulação. Customizado a ponto de não narrar nem o que está no livrinho, como eu costumo dizer, né? E o grupo de seguidores, eu não julgo tanto que estão vulneráveis, né? Estão ali perdidos até e estão manipulados. Roberto, e aí, né, falando em manipuladores e mercadores de fé, tem o Silas Malafaia, que eu tenho dito, o Silas está num desespero, ele está numa síncope com o Bolsonaro pelo seguinte, se você notar, o Silas, hoje pela manhã, ele já estava atacando a Rede Globo, 9h30 da manhã, postando no Twitter com caixa alta e atacando. Ontem ele fez vídeo do lado do Bolsonaro, fez vídeo no carro, chamou o ministro Alexandre de Moraes de bandido, de covarde, de vagabunda, que todas aquelas coisas que ele está acostumado a fazer. Por que ele está num desespero de tal lugar que nem os filhos do Bolsonaro estão com a intimação que o Bolsonaro recebeu? Hoje pela manhã a gente tentava interpretar isso lá no DCM e o professor Viaro chegou a uma boa conclusão. O Silas Malafaia precisa do Bolsonaro porque nenhum outro líder da extrema-direita será tão suscetível aos mandos e desmandos de Malafaia. O Malafaia precisa de um boneco para chamar de seu, né? E aí me atende a um lugar de entender esse ponto do Malafaia chegar a dizer eu quero ser preso, né? Ele ataca o ministro da STF todos os dias, não, eu já pedi para ser preso, mas ele está querendo se martirizar, ele de fato está pelo Bolsonaro, eu não sei, mas vamos combinar que é um sujeito dos mais perigosos aí nesse xadrez político, né, Roberto? Também acho, concordo muito com você, porque ele é um dos maiores, se não um dos melhores manipuladores da fé, né? Tiago, para mim é a cara do desespero. Assim, eu não consigo ter outra leitura sobre isso, porque, de fato, há muitos dependentes de Bolsonaro, ao mesmo tempo que há muitos independentes, hoje em dia a gente já pode falar sobre isso, na extrema-direita também, mas eu acho que nesse quesito de manipulação através da igreja e da fé, ele é muito mais dependente do Bolsonaro do que os outros. Entende? Então, para mim, é desespero. Total. Assim, eu não consigo ter outra leitura. Ele é completamente dependente de Bolsonaro. Então, assim, para ele, não é nem o espólio, é o Bolsonaro. Você entende? Exato. Não chega a ser o espólio, não. É a pessoa. Exato. Exatamente. A ponto de ele chegou, e aí eu falava com o vereador de Santos, o doutor Marcos Caseiro, que é uma figura combativa para mais de metro,
como é que eu posso dizer assim, da coragem que o Malafaia tem de chegar ao ponto de dizer assim, não, eu conversei com os médicos do Bolsonaro e eles me revelaram que ele só gravou o clipe lá do grafeno, o conteúdo do grafeno, porque ele é um paciente desobediente, rebelde e tal. Aí, e isso não justificaria a intimação, né? Aí eu cheguei ao lugar e digo assim, mas quem é o pastor, pegando como fosse um paciente comum, excetuemos o fato de ser um ex-presidente da República, mas você é um pastor que fala com o meu médico para falar sobre o meu quadro, sobre qual relação você tem essa autoridade? E sobre qual relação o médico tem essa servidão também de te dar um boletim sobre o meu quadro de saúde, né? Tiago, então, ele está jogando para a galera, obviamente que ele joga para a galera. Não é? Não importa a veracidade, não importa se ele falou com o médico, ninguém vai questionar se ele conversou com o médico. O que ele coloca aqui? Eu sou muito próximo, eu estou ajudando, eu estou com você. É só isso. A verdade para essa gente é secundária. O que importa é a história que eu quero te contar. Eu quero que você compre a história que eu estou te vendendo. Se ela é verdadeira, não necessariamente. Não é isso. É jogar para a galera, jogar para a audiência. Ele tem que aparecer. Se ele não aparecesse, eu também ficaria preocupada, concorda? Claro, claro. Que é muito maluco. E aí, hoje pela manhã, eu brincava, né? Ele ontem fez toda a cena, ele Bolsonaro e tal, né? Com a oficial de justiça. E aí, pela manhã, saiu a notícia lá no DCM que em um jantar na noite de quarta, o presidente Lula confirmou que é candidatíssimo. Ele disse, não sou candidato. Eu sou candidatíssimo em 2026. Ainda brinquei, eu digo, corram lá para o hospital do Bolsonaro, porque ele vai passar mal, né? Depois dessa, ele vai passar mal. E não sei se eu joguei uma energia, mas ele teve uma piora no quadro de saúde. Você acha que também é algum tipo de desvio de pauta ou como é que é? Avaliar a saúde e a lei é algo muito complicado, porque a gente obrigatoriamente tem que acreditar que é verdade. Né? Eu, pelo menos acredito em relação à saúde das pessoas. Mas é que uma série de coincidências fazem a gente deixar de acreditar ou entender a real dor, a real urgência de tudo isso que está acontecendo. Né? Então, assim, sempre que acontece alguma coisa, o Bolsonaro é internado. Você fala, opa, gente, por que acontece? Ele e a Carla Zambelli, né? Aconteceu alguma coisa, vou para o hospital. Você passar por uma cirurgia, passo mal e tal. Todo mundo diz que é muito grave, né? Acho que foi a sexta cirurgia do Bolsonaro. Ninguém, assim, pelo menos com as pessoas que a gente conversa, ninguém fala foi uma cirurgia fácil. Nenhuma cirurgia fácil dura mais de 10 horas, né? Então, assim, eu não posso acreditar que não seja muito urgente e também não posso acreditar que é uma situação muito difícil. Agora, de novo, vem do histórico. Acontece alguma coisa, ele é internado. Acontece alguma coisa, ele vai para a cama de um hospital. Se vitimiza, tira foto, anda. E é o momento que ele quer comoção geral. Você está vendo que também a batata já está assando. E ele teve que assinar, né, a intimação. Fez uma live bonzão, gritou com a equipe do hospital. Aí fez uma live tirando onda com o Nelson Piquet, com os filhos e tal. Hoje já tem um quadro de piora. Você entende? Pois é. Como é que eu vou acreditar? Eu não estou dizendo que é verdade ou que é mentira. Eu estou dizendo a imagem que eu tenho, que foi passada a mim. Não sei. Quem sabe? Ninguém sabe. Ele constrói essa dúvida, né? Ele deixa a gente pensar o que a gente quiser. Ele permite. Nada é comum, né? Porque você vê esse sujeito que tanto atacou, inclusive as condições de saúde de outras pessoas, da própria Dilma Rousseff, do presidente Lula, né? E ele nunca teve um cenário de naturalidade para lidar com seus quadros de saúde, né? Nunca nada é natural. Pô, você está numa UTI, cara, entendeu? Se preserve, se dê, inclusive, o direito de ter o tamanho de um paciente que você é, que é um paciente que é um presidente da República. Aí você faz um circo danado. Eu fosse paciente desse hospital, eu tava pistola, viu, Roberto? Que eu tô pagando, tô no corredor do cara, tô num pós-operatório, tô todo distribuchado lá, e aí tem gente entrando, saindo, gritando. Poxa vida. É indigno, né?
trabalho ali, né? Na verdade. Poxa, Menos UTI, mais gabinete, assim. exato, exato. Uma live de mais de 40 minutos. Se Que você tá isso? mal, você não quer conversa com ninguém. Eu, quando tô mal, fico quietinha aqui na minha casa, Nossa senhora. água e tomando remédio para me recuperar. Assim, é por isso que a gente não consegue acreditar. É difícil a gente acreditar em tudo isso. Gritando daquele jeito, isso significa que você está forte, você tem energia para gritar. Quando eu estou mal, eu não consigo falar. Exatamente. Assim, Exatamente. estranho, né? Questionando a assistente social não, A, a oficial de justiça, oficial de a justiça. justiça, né? Assim, foi duro, cruel, como é peculiar, principalmente com uma mulher, né? Que ele adora. Que aí ele até melhora num estado de saúde dele quando ele tem a oportunidade de crescer dessa forma, né, acima de uma mulher. Mas, Roberto, Pés, Thiago, pelo amor de Deus, você ali entende? para mim tem uma mensagem, tá? Ali eu acho que a Michelle montou aquela cena para ficar o emblema seguinte: se o Bolsonaro morrer, eu tenho a imagem de uma liturgia, né? Que é muito cristã, é muito humilde, né? Eu lavei os pés do nosso Messias, né? Que assim como ele se coloca não só no nome. Então eu estou herdando talvez o patrimônio de daqui para frente se tornar representante. Ali eu acho que é tudo calculado, viu, Roberto? Também acho, não tenho a mínima dúvida sobre isso. Mínima Que dúvida. doideira, Usa cara. uma passagem bíblica, né? E É. o que ela está dizendo ali? Sou eu. Uhum. Inclusive, tem um filho ali ao lado, repare, entende? Uhum. Assim, Uhum. então, usa uma passagem bíblica, ela foi a escolhida, ela é a servente, e ela é escolhida, obviamente. Se algo acontecer, ela é a pessoa próxima. Né? Então, para Uhum. mim, mensagem dada e recebida. Assim, não há nenhuma dúvida sobre isso. Estou contigo. E isso deixa um flanco aberto que eu confesso, eu estou curioso para conseguir montar de uma vez esse mapa, que é a pergunta que nós devemos ter o mais breve possível para saber quem será o nosso adversário ali na frente, nós, campo progressista democrático, é isso que eu quero dizer, que é o seguinte, quem será o adversário do presidente Lula? Né? Quem vai? É Tarcísio? É Eduardo? É Michele? É alguém que possa surgir nesse meio tempo? O Kassab pulou essa semana e disse, não, Tarcísio não. Então, o Kassab já ainda mostra que está articulando para os dois lados, né? Esse agente duplo está no governo, mas está com as rédeas do Tarcísio. Não, o Tarcísio vai para São Paulo e o PSD vai lançar o Ratinho Júnior, o que eu acho que seria excelente, porque não vejo tamanho, né, para encarar o presidente Lula. Ele ainda disse, né? Então, o Ratinho Júnior, em todo estado que chega, todo mundo recebe bem. Eu digo, olha, vou ser sincero, com todo o grau de ignorância que possa aparecer, mas é óbvio que se trata de um fenômeno muito regional, porque se você me disser que o Ratinho Júnior está passando do meu lado agora, eu não reconheço fisicamente. Não reconheço fisicamente. Mas sabe o que acontece, Thiago? Eu concordo com você, mas o pai dele não é. Ah, bom. Você tem o ponto. Você tem o ponto. São alguns pontos ali. Eu acho que o pai dele não é. O conglomerado de mídia que ele já tem hoje é preocupante. E sim, apesar desse regionalismo grande, eu acho que ele pode surfar na fama do Ratinho. Você acha que ele é mais, nesse sentido, ele é mais perigoso que outros da prateleira média, tipo Caiado, Romeu Zema, Eduardo Leite? Entre Zema, Leite e Caiado, eu acho que ele é, mas não é páreo para o Tarcísio, ao meu ver. Só que o Tarcísio vai ter que tomar uma decisão até abril, porque ele precisa sair daqui de São Paulo, do governo de São Paulo. Então, na verdade, ele está contra o relógio, porque ele precisa entender exatamente todos os desdobramentos. E tem essa fissura também com a família Bolsonaro, né? Principalmente com os filhos ali. Assim, é uma situação, assim, é um xadrez que acontece do outro lado, mas sem dúvidas, para mim, o Tarcísio é o que eu acho que seria o mais competitivo com o presidente Lula. Em segundo, eu acho que o Ratinho Júnior, sim. E aí colocaria no mesmo balaio Zema, Caiado e Eduardo Leite. Assim, esses três eu realmente, de fato, não me preocupo. Nada. Mas assim, com um filho de Bolsonaro, talvez.
pelo sobrenome. Uhum, uhum. Né? Marçal fora. O Marçal acho que ainda vai tentar o governo de São Paulo, especialmente se o Tarcísio não tiver. Eu vai acho estar aberto aquele flanco, né? Eu acho que o TRE não vai deixar, hein? Bom, tem isso também. Ele vai ter que virar esse jogo aí. Vai ter que Eu virar acho esse jogo. ele se queimou demais porque ele se queimou com todo mundo, Thiago. Na política, primeiro que você não pode se queimar com todo mundo. Segundo é que você, quando faz inimigos, fica pior, né? A política não aceita inimigos. De fato, de fato. Ele conseguiu fazer um strike daqueles. Essa coisa do outsider é bonito só para um momento de urna aberta, né? No dia a dia a coisa não funciona. O cara ele conseguiu arrumar bronca com os caras da própria extrema-direita, com caras da direita moderada, cheirosa, com os caras do campo progressista nem se fala, com os caras que não são da política tradicional, como um Datena, que é só um golfinho que aparece em período eleitoral. Sim. Ele arrumou bronca para dedéu, né? É verdade. Muitos, né? Bastante gente. Não tem nem onde segurar ali. Fica naquela situação flutuante, do tipo quase um escanteio. É verdade, é verdade. E aí, Roberta, tem um outro ponto que é o seguinte: do lado de lá tem esses balões de ensaio todos, né? E os caras. Eu tenho certeza absoluta que se tivesse idade, o Nicolas Ferreira seria o cara, o herdeiro disso, tá? Eu acho que ele tem as ferramentas necessárias. Não que o Tarcísio não tenha, eu concordo com você, o mais perigoso é o Tarcísio. Mas é que no cálculo, eu tento pensar com a cabeça do Tarcísio às vezes, eu faço isso muito rápido para não ficar muito tempo na cabeça do Tarcísio e não sai rapidinho. Contaminar. Mas eu penso o seguinte, se eu fosse o Tarcísio, né, por que eu vou lá para perder para o Lula e ficar sem cargo e sem o orçamento de São Paulo, se aqui eu ganho quase de todo mundo, tô seguro, estado excelente de me visibilizar para 2030, quando aí não tem o Lula e não tem ninguém, eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Eu penso assim, né? Mas é claro que não depende só do desejo dele. Ele tem que corresponder a uma correlação de interesses, né? E o Nicolas é outro que tivesse idade, eu acho que o inimigo do futuro é o Nicolas, ou não, Roberto? Penso também. Assim, é uma pessoa que eu realmente me preocupo, porque ele tem a oratória, ele consegue incrivelmente inverter uma história com uma naturalidade que eu fico boba. Verdade. Boba com a capacidade que ele tem. É verdade. E ele é um menino que sabe muito bem usar as ferramentas disponíveis para os dias de hoje, Thiago. Então, assim, de fato, eu me preocupo, né, só para a gente ver, né, o quanto ele foi votado em Minas Gerais, a repercussão, né, da história do Pix. Exato. Assim, que o ápice realmente foi aquele vídeo, em que o governo entendeu, falou, olha, realmente não vai dar, vamos parar por aqui. Então, assim, ele já mostrou algumas vezes para a gente que é uma pessoa muito perigosa, é muito hábil. Eu acho que a gente tem que ficar de olho, sim. Quando a gente projeta, a gente tem que se preocupar com o Nicolas Ferreira, porque ele é uma peça importante para a extrema-direita, sem sombra de dúvidas. Porque aquilo, a disputa para 26 ela é estrábica, ela é uma disputa já pensando em 2030, porque essa obrigatoriamente precisará de um herdeiro do patrimônio lulista e do campo progressista para enfrentar essas possibilidades todas. E aí, para chegar em 26, a pergunta que eu faço agora é do lado de cada trincheira, Roberta. Como é que você avalia o governo Lula? Como é que ele está hoje na altura? Claro, né? Nós temos aí dia 24 de abril de 25. Qual é a sua avaliação? Ai, Tiago, é tão complexo, porque são tantas abas para a gente analisar um governo progressista, que não é bem progressista, que não leva para frente as pautas progressistas que a gente gostaria, por conta de uma governabilidade e parcerias com uma frente ampla, né? Então, assim, eu gostaria, logicamente, como uma mulher negra e progressista, que o governo fosse, de fato, mais à esquerda possível. Eu sou uma pessoa que eu coloco o ser humano no centro. Assim, para mim, isso é o mais importante de tudo. Quando a gente fala das nossas pautas progressistas, eu não me sinto feliz, obviamente. Assim, claro. Né? Em relação à representatividade, em relação às pautas de gênero,
de diversidade. Quantas mulheres já foram demitidas do primeiro escalão do governo? Verdade. Assim, né? Sem justificativa, né? Oportunidade de mais pessoas negras no judiciário, no STF, que a gente perdeu. A gente nunca teve uma ministra negra no STF. Então, existem pautas muito caras para mim. Segurança pública é uma pauta muito cara, que a esquerda não consegue lidar, não consegue tratar, e incrivelmente não consegue resolver, nem no Estado governado pela esquerda há mais de 10 anos. Assim. Então, assim, existem pendências urgentes que a extrema-direita vem e leva com facilidade, mesmo apresentando aquelas soluções fáceis que a gente sabe que não funcionam. Então, assim, me preocupa muito a gente ver os números, a popularidade do governo, né? Então a mensagem não chega. A gente tem avanços importantes na macroeconomia, mas aí quando eu vou no supermercado eu tomo um susto. Então, assim, tá difícil a gente entender e o que o governo de fato tem feito pelo trabalhador, por exemplo, né? Eu acho que o governo tarda muito em tomar algumas atitudes, como, por exemplo, essa do INSS. Se ele já tinha essa bandeira, já devia ter resolvido isso lá atrás. Por que esperar tanto? Você entende? Essa letargia do governo, ela me incomoda e faz com que, certamente, reflita na avaliação negativa que a gente vê hoje. A gente tem números extraordinários em relação ao desemprego, por exemplo. Por que as pessoas não sabem? Por que essa informação não chega? Então, assim, acho que é uma parte culpa da frente ampla, porque, de fato, a frente ampla ela tem que agradar todo mundo, em nome de uma governabilidade. Acho também que a gente não teria outra saída depois de Bolsonaro, a não ser o presidente Lula. Então, assim, só por isso já é um baita gol. Mas existem problemas que a gente precisa resolver. Problemas sérios e que comprometem, inclusive, a reeleição do governo. Então, assim, a gente tem menos de 2 anos para resolver tudo isso. E eu não vejo essa vontade, pelo menos ela não se manifesta, não se materializa para mim de virar esse jogo. Eu fico preocupada, eu fico realmente bem preocupada. Não só pela governabilidade, como e se o presidente Lula decide não concorrer? Cadê a renovação dos progressistas? Aí nós estamos com a granada e o pino foi atirado fora. Entende? Então, assim, eu tenho algumas preocupações sérias sobre isso.